Ok, gente amiga, gente querida, você está na Carvalho Pictures, o seu canal de matemática, e continuamos a falar sobre a lógica matemática, a lógica proposicional, né? E no caso aí, vimos na aula anterior que existem as proposições simples, extremamente simples, e vamos ver agora o que são as proposições compostas, né? Como o próprio nome já sugere, a gente vai formar uma afirmação, uma declaração com duas ou mais proposições, sendo que para isso elas vão ser ligadas através dos chamados conectivos. Vamos ver aqui então rapidamente os principais tipos de conectivos. O primeiro deles é o conectivo e. Então, quando a gente junta uma frase e a outra, nesse caso então, o que pode acontecer, né? Essa frase ela só será verdadeira quando as duas afirmações, ambas ao mesmo tempo, forem verdadeiras. Um exemplozinho, aqui o número 2 é par e o número 2 é primo. De fato, o número 2 é o único número par que é primo. Então, essas duas afirmações verdadeiras, toda a frase, toda a proposição composta será verdadeira. E no caso então, se uma das duas afirmações, né, não for verdadeira, ou as duas não forem, o resto das proposições formadas com o conectivo e será falsa. Muito bem. Para eu negar o conectivo e, eu vou ter que trocar, no caso aí, o conectivo de e, então vai passar a ser ou, e no caso vou fazer a negação das proposições, ou seja, o não p ou o não que, no caso então, para que uma afirmação com o conectivo e seja negada. Muito bem. Existem as frases que são unidas pelo conectivo ou é o vizinho para cima. Por exemplo, o número 6 é ímpar ou é primo. No caso então, esse tipo de afirmação, ele só será falso se nós tivermos as duas afirmações, a P e a Q, no caso ambas falsas, né? Aqui, por exemplo, né, a gente pode ver que o número 6, por exemplo, não é um número ímpar. O número 6 também não é um número primo, é composto pelos fatores 2 e 3. Então, nesse caso, essas duas afirmações são falsas, toda essa frase, então, vai ser falsa. Muito bem. E para fazer a negação desse fato, você fala então, olha, não P, não que, e ao invés do conectivo ou, você então, no caso, utiliza aí o outro conectivo. Você troca o ou pelo conectivo e. E aí está feita a negação. Muito bem. Existem as frases feitas pelo conectivo se e então, também chamado de condicional. Tá? Então, se, no caso aí um primeiro fato, então a consequência desse fato. Por exemplo, se um número é par, então é divisível por 2. Essa afirmação, ela só vai ser falsa se você tiver, né, no caso aí, a primeira afirmação P como sendo verdadeira e a segunda, no caso então, como sendo falsa. O pessoal até costuma brincar com esse fato de que esse tipo de proposição usando o conectivo se, então, eles brincam falando que a Vera Fischer é feia. Então, evidentemente que isso aí é uma mentira, é uma falsidade, e aí então é a única maneira de você obter aí a sentença falsa, tá certo? Pois bem, a negação desse fato então, né, você vai fazer P e não que, seria a negação de proposições com conectivo se então. E uma coisa que costuma cair muito em termos de prova é a chamada proposição equivalente. O que acontece, né? Esse tipo de afirmação do tipo se então, ela é conhecida como se causa, então consequência. E aí então uma proposição equivalente a isso seria o seguinte: se não houve a consequência, é porque então não ocorreu a causa, tá certo? Então, por exemplo, se o número é par, ele é divisível por 2. E aí você fala o equivalente a isso, né, da seguinte maneira: se o número não é divisível por 2, então o que acontece? Ele então vai ser um número ímpar, ok?
ok? Deu para entender? Por exemplo, se chego com guarda-chuva, então estava chovendo. Se cheguei com guarda-chuva, então estava chovendo. Se não estava chovendo, então não cheguei com guarda-chuva. Correto? Então esses tipos de afirmação aí que a gente encontra com uma certa frequência usando o conectivo se e então. E para fechar, né, a nossa teoria, conectivo se somente se. Vamos ver? No caso então seria aquilo que a gente chama de bicondicional, contém então as duas setinhas. Por exemplo, um triângulo ABC ele vai ser equilátero se somente se ele também for equiângulo. A gente sabe que todo triângulo equilátero ele também é equiângulo, então essa coisa ela é válida nos dois sentidos. Pois muito bem, isso no caso vai ser verdadeiro quando os dois termos, né, os dois conectivos, perdão, as duas proposições P e Q ambas tiverem o mesmo valor lógico, ou ambas verdadeiras ou ambas falsas. E no caso então, para negar esse fato, já que ele é bicondicional, né? São duas se então unidas, né? Você no caso então, para negar isso, né? Essas duas se então unidas com o conectivo E, você vai trocar o conectivo de E passa para OU, e no caso você vai fazer a negação de cada uma dessas condicionais. Então P e não Q e Q e não P, ok? Muito bem, então para fecharmos aí, vamos ver dois exercíciozinhos que falam aí sobre essas relações de negação e de equivalência. O primeiro deles pede a negação da proposição. Então aqui uma proposição onde nós temos o conectivo E no caso então uma primeira afirmação que diz Maria não foi ao cinema, uma proposição P. Paulo foi ao teatro, uma proposição, uma afirmação Q. E aí então, juntas, unidas pelo conectivo E, a gente aprendeu então que para fazer a negação de uma proposição com o conectivo E, nós temos que trocar o conectivo. Então, no lugar do E, passa a ser OU. E também fazer aí a negação das afirmações. Então, ao invés de P, vai passar a ser não P, no lugar do E vai passar a ser OU, e no lugar do Q vai passar a ser o não Q. Então, no caso, não P ou não Q vai ficar Maria foi ao cinema ou Paulo não foi ao teatro. Isso, então, seria a letra A. Muito bem. No caso da segunda afirmação, ele diz que duas grandezas x e y se relacionam da seguinte maneira. Se x for igual a 3, então, em consequência, o y tem que ser igual a 7. Então, esse tipo de afirmação, se P, então Q, nós vimos que tem a sua chamada proposição equivalente. Então, se fato, né, então consequência, equivalente a isso é dizer que se não houve a consequência, no caso então não houve o fato, não houve a causa. Então a equivalente seria não Q implica não P. E aí vamos procurar. A negação então de y igual a 7 seria y diferente de 7. A negação de x igual a 3 seria x diferente de 3. Então se y diferente de 7, então x diferente de 3, isso vai ser a letra C, a nossa opção correta. Você gostou? Curta, compartilhe e comente. E não deixe de assistir os novos vídeos. Se inscreva para receber aí toda semana. Grande abraço, até mais!